Atenção de todos. João, abra sua Bíblia, João capítulo 2, versículo 1 em diante. Hoje é o primeiro dia da nossa série aqui, dia de domingo, né? Sobre a vida abundante, tá certo? Vamos lá, diz assim o texto: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, ou seja, está satisfeito, né? Então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Obrigado. Ocupe o seu assento. A chave hermenêutica, ou seja, de interpretação do Evangelho de João, está no capítulo 20, no versículo 30 e 31. Quando fala que Jesus operou muitos sinais. E, na verdade, esses 7 sinais que são registrados, né, aqui no Evangelho de João, ele diz: para que você creia no Senhor Jesus e tenha vida em seu nome. Então a finalidade aqui deste Evangelho é a vida de Deus, é a vida de Cristo em nós, sobre nós. Então, quando você crê em Jesus, você recebe vida. Quando você crê em Jesus, você passa a ter vida. E aqui, a questão desse texto aqui, você observa que João, diferente dos outros evangelhos, os outros evangelistas falam de curas, falam de milagre. Agora, ao contrário, aqui nós vemos o servo de Deus, João, falando de sinais. Sinais porque sinaliza. Então um sinal vem mostrar algo maior. Então, dando nisso a entender que Jesus é maior do que os seus próprios sinais. Os sinais só sinalizam quem ele é: o Todo-Poderoso, o inigualável, incomparável, o Senhor. Então sinaliza para quem de fato ele assim é. E ele é Deus, ele é Senhor. Agora você observa aqui no texto que nós acabamos de ler, o texto vai dizer que Jesus agora, né, está em uma festa de casamento. Está acontecendo uma festa aqui de casamento, né? E o texto vai dizer que é convidado a mãe de Jesus, humanamente falando, né? Jesus, como ser humano, ele teve mãe. E como Deus, ele é criador de tudo. E estava ali a sua mãe, e estavam ali também, né, os seus discípulos foram convidados. Então vamos lá, bodas. Jesus então se manifesta nas bodas de Caná da Galileia, ou seja, em um casamento. Isso nos faz entender 3 coisas. Primeiro, Jesus, ele se manifesta em família. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. Então Jesus, ele se manifesta em família. Outra coisa, Jesus é aquele que abençoa as famílias. Quando você olha para o chamado do servo de Deus, que ainda era chamado pelo nome Abrão, né? Gênesis capítulo 12, Deus falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela,
e vai para a terra onde eu assim te mostrarei. O Senhor Deus disse para ele: far-te-ei uma grande nação, tu serás uma bênção, engrandecerei o teu nome. Aí o Senhor disse: eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E ele conclui dizendo: todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então Deus começa chamando um homem, mas a questão de Deus chamar um homem tem como objetivo alcançar todas as famílias da terra. Então Deus, ele quer abençoar todas as famílias. Deus é o Deus que instituiu a família e ele quer manifestar a bênção dele sobre cada família. E em terceiro, você observa que Jesus, ele é aquele que salva a família. Atos capítulo de número 16, a partir do versículo 30, quando o carcereiro desesperado, quando Deus mandou um terremoto, as cadeias se quebraram, as portas de todos os presos foram abertas, e ele foi se matar, porque ele pagaria com a vida a soltura daqueles prisioneiros. Então ele já foi mesmo, né, em vez de passar pela tortura, queria se suicidar. Mas ali Paulo falou: não faças tal coisa, porque todos nós aqui estamos. Porque o terremoto de Deus não causa perturbação nem bagunça. O terremoto de Deus vem organizando as coisas, né? E Paulo falou: está tudo no devido lugar, porque quando Deus age não tem bagunça, tem organização. E ali ele pega no meio daquele agir de Deus, ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas soltam essa bomba do peito dele e diz assim: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então o Senhor se manifesta em família, o Senhor abençoa a família e o Senhor quer salvar a família. Isso me compete a dizer e liberar uma palavra profética, dizendo para você: Deus te alcançou, mas também alcançará toda a tua família e toda a tua parentela. Antes que se apague o ano de 2020, eu creio, Deus ainda fará uma obra dentro da sua casa e do seu ciclo familiar. Aleluia, glória a Deus. Agora observa, queridos irmãos, que o texto vai dizer, se você percebeu comigo a leitura que os irmãos fez, o versículo 1 vai dizer: e aquele casal convidou primeiro Jesus, e aqui tem um ponto final, né? Então, olhando gramaticalmente ali, ele encerra um assunto que ele está falando. Então vamos lá. Convidou, estava ali, presta atenção, estava ali a Maria, ponto final. Aí no versículo 2, ele continua, né, a história, e ele continua dizendo o quê? E foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Então, antes de Jesus chegar, o texto diz que Maria já estava ali naquele lugar. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Maria, ao ser convidada primeiro, dá a entender que havia repartições no lugar da festa. Então havia partes de pessoas superiores e parte para pessoas inferiores. Então, quando aqui o texto está dizendo que Maria é chamada primeiro, ela estava na parte superior. E agora, quando Jesus é chamado de secundário junto com seus discípulos, então ele foi colocado, né, numa repartição inferior. Então, a pergunta que não quer se calar nessa noite é: em qual repartição da nossa vida Jesus está? Em qual repartição da nossa vida ele está? Na superior ou na inferior? Porque quando Jesus está na inferior, aí dá problema, viu, irmão? Aí começa a faltar um monte de coisa. Então Jesus não pode estar na parte inferior da nossa vida. Jesus é a parte superior. Ele tem a primazia em todas as coisas. E aí você observa uma coisa muito importante, que o texto diz que Jesus foi convidado. Isso mostra, né? Isso mostra que Jesus é o alicerce de toda a construção de vida. Por quê? Porque quem casa está ingressando numa nova vida. O casamento é uma nova vida, é ingressar numa nova vida, tá certo? Então, quando eles convidam Jesus para a festa, eles estão colocando o quê? Jesus como alicerce da vida, né?
Então, quem coloca Jesus como alicerce da sua vida, quem coloca Jesus no princípio da sua vida, terá ele no meio e no final também. Porque ele disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ou seja, quem coloca Jesus no começo vai ter um final extraordinário. Vai ter um final extraordinário, aleluia. E ali então, quem edifica a sua vida em Cristo, aqui está a solidez da vida, né? No Sermão da Montanha, Jesus deixou bem claro isso sobre a casa edificada sobre a rocha, que é nele mesmo, né? Edificado na palavra, né? Então ali está uma casa bem alicerçada, bem solidificada. E agora o texto vai dizer que também os seus discípulos foram convidados. Isso aqui é muito importante também, viu? Convidar os discípulos, o que significa convidar os discípulos? Significa ser pastoreado pelos ministros de Deus. Porque presta atenção, Jesus é o meu alicerce, mas ele não deixou os pastores para apacentar? Está escrito João capítulo 21, Jesus falou para Pedro, ministro, né? Apacenta as minhas ovelhas. Então, a pessoa inteligente na construção da vida dela, em todos os sentidos, é claro, e também estou falando sobre casamento, ele convida Jesus, ou seja, a vida dele é alicerçada em Cristo, mas ele também tem uma vida cultica, ele também tem uma vida de congregação. Então, ser aqui, convidar os discípulos de Jesus, é você estar debaixo de um pastoreio. E coisa boa é você estar diante de um pastoreio. Por quê? Nessa festa chamada vida, sempre tem algumas faltas. Alguma coisa sempre acaba. Mas quando você convida Jesus, e quando você tem, né, os discípulos, os ministros do Senhor, quando você tem uma autoridade espiritual sobre a tua vida, você tem cobertura espiritual. Você tem a cobertura espiritual. Coisa ruim é quem caminha sozinho, não tem cobertura espiritual, não dá satisfação da vida para ninguém, não tem a quem comunicar, não tem a quem receber conselho bíblico direcionado da parte do Senhor. Então essa família foi muito inteligente nesse sentido e como diz a Bíblia, o princípio da sabedoria está aqui no temor, tá certo? Então eles eram aqui também pastoreados, né? Estavam debaixo de uma cobertura espiritual. Agora o texto diz no versículo 3, diz assim: e faltando o vinho, no caso suco de uva, tá certo? Faltando o vinho, aqui esse faltar o vinho, aqui fala pelo menos de duas coisas. Primeira coisa que esse acabar o vinho fala: o inimigo ele quer roubar a alegria, visto que o vinho fala de alegria, né? Então o inimigo quer roubar a alegria do casal, quer roubar a alegria de uma pessoa, expor a vergonha. Quando um casal perde a alegria e o prazer no relacionamento, são expostos à vergonha. Por quê? Naquela época, escute isso, John MacArthur vai dizer que uma pessoa que naquela época, numa festa de casamento, que para o judeu demorava 7 dias aproximadamente uma festa de casamento, a responsabilidade de manter aquela festa e a principal bebida é o vinho, tá certo? E se ele deixasse faltar, ele estava expondo a família dele à vergonha. E outra coisa mais terrível ainda, cabia-lhe um processo. Você sabia que ele poderia ser processado por causa disso? Por causa de expor as pessoas, de expor a família, ele poderia ser processado. Então, quando acaba esse vinho, isso fala do quê? Alguém estava sendo exposto à vergonha. Então, presta atenção, quando a alegria, o prazer em uma pessoa, né, o prazer, quando fala vinho aqui, fala da alegria do quê? A alegria da salvação. Davi falou o quê? Torna a dar-me a alegria da salvação. Então, quando a pessoa perde a alegria do servir ao Senhor, a alegria de estar na presença de Deus, e quando o casal perde o prazer, a alegria, né, no casamento, o prazer no relacionamento, serão expostos à vergonha, né? Porque aqui, quando acaba esse vinho, quando acaba a alegria, as pessoas são expostas à vergonha. E agora veja só, segunda coisa que a falta de vinho fala. A falta de vinho aqui, no caso, fala da aridez espiritual que eles viviam na época. Se você ler Isaías capítulo 53, versículo de número 2, vai falar sobre Jesus dizendo assim: e ele foi subindo como renovo perante uma terra seca. Diga, terra seca.
Então o texto mostra que é a ocasião em que eles viviam diante de uma escassez espiritual, eles viviam diante de uma aridez espiritual, havia uma secura muito grande. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ele subiu como renovo perante uma terra seca. E o que me chama a atenção é nesse texto aqui, sabe o que é? Que a presença do Senhor Jesus renova qualquer ambiente. Vou falar de novo. A presença de Jesus, ela renova qualquer ambiente, renova. A presença de Jesus renova a família, a presença de Jesus renova o casamento, a presença de Jesus renova a saúde, a presença de Jesus renova a vida espiritual, a presença de Jesus restaura o emocional, restaura tudo. Por quê? A palavra renovo significa tornar novo outra vez. Há um texto em Zacarias, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: eis aí o meu servo, o renovo. E falando de Jesus, né? Então Jesus ele não é chamado por renovo. Eis aí o homem cujo nome é renovo. Não, o texto diz assim: eis aí o varão, o renovo. Ele não se chama renovo, ele é o próprio renovo. Ele é o próprio renovo. E isso é tão impactante. Se você abrir o coração, você vai receber isso. Olha só, João, quando ele escreve a revelação, que é o Apocalipse, ele está em 3 dimensões: na que era, na que é e na que há de vir. E ele tem a revelação no capítulo 5, o texto vai dizer assim, ó, o texto vai declarar assim, um anjo forte, né, aparece, porque João está chorando copiosamente, porque ele está dizendo, ninguém é digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos, e o texto diz que ele chorava muito, mas de repente apareceu um anjo bradando bem forte, dizendo para ele, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, né? A raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Versículos 5 e 6 diz isso, né? Isso está falando do que? João está vendo a chegada de Jesus no céu, porque presta atenção, quando Jesus ele é assunto ao céu, ele ascendeu aos céus, há um intervalo para nós aqui de 10 dias, né? No plano terreno, da eternidade não conta tempo, né? Mas para nós contou 10 dias, tá certo? E aí João está tendo essa revelação, ele está tendo essa revelação quando ele vê o livro fechado por dentro e por fora, e ninguém é digno de abrir o livro. Ele ainda não tinha visto, né, a obra do Calvário, ainda não tinha acontecido, ele está naquilo que ainda iria acontecer ainda, tá certo? Naquilo que era. Agora veja só o capítulo 5, versículo 8. Quando ele vê Jesus entrando no céu, estou dizendo que essa foi a entrada de Jesus no céu. Olha o que aconteceu quando Jesus entrou no céu. 5, 8 e 9. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Agora pasme, olha o versículo 9. E cantavam um novo cântico. Lê bem forte comigo, só essa expressão. E cantavam. Então preste atenção nisso daqui, isso aqui é para impactar o coração. O texto vai dizer que lá no céu, onde Deus habita, onde está o trono de Deus, onde estão as milíades e milíades de anjos, onde estão os serafins, onde estão os querubins, onde está o arcanjo, e assim por diante, toda a categoria angelical está lá os anciões, os 24 que representam a totalidade da igreja do Antigo e do Novo Testamento, e lá estava, enfim, e agora o texto vai dizer que quando Jesus, ele chega, ele entra no céu, sabe o que aconteceu? Até os anjos foram renovados, olha só, pegou aí, quando Jesus chegou lá no céu, até o ministério dos anjos foi renovado. Por quê? E cantaram um cântico novo. É isso que acontece quando Jesus chega, é isso que acontece quando Jesus se manifesta. Eu fico pensando, eu quero entrar de novo nessa cena, porque eu posso ver os anjos cantando, eu posso ver os anciões se prostrando e adorando. Aí de repente, quando Jesus chegou naquele culto, mudou. Quando Jesus entrou naquele culto, houve uma mudança, eles começaram a cantar um cântico novo, porque assim, quando Jesus entra na tua vida, quando ele entra na tua história, ele renova todas as coisas.
Levante uma das mãos para o céu. Eu vou te dar 20 segundos para você abrir a boquinha santa e começar a glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus está entrando aí agora. Ele vai renovar. Aonde ele chega, ele transforma a tristeza em alegria. Aonde ele chega, ele tira o desânimo e coloca ânimo. Aonde ele chega, a doença sai, a saúde vem. Oh meu Deus! Ei, Joe, remisse, quer remanto, labacaxéria. Aonde ele chega, ele renova. Quando ele se manifesta. Eu fico pensando, isso é impactante, né, irmão? Ele chegou no céu, que é já um lugar renovado. O céu é um lugar renovado, mas quando Jesus chegou, foi renovo sobre renovo. Os anjos já cantaram um cântico novo, já receberam uma unção para cantar novos cânticos. Deus vai colocar um cântico novo na tua boca, viu? Aleluia, glória a Deus. Agora veja só isso aqui, o versículo de número 4, o texto vai dizer: quando a mãe dele anuncia, não tem vinho, acabou, né, na festa, o texto vai dizer no versículo 4, disse Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Primeiro, quando ele fala o que eu tenho contigo, ele chama mulher, não é de forma desrespeitosa, tá bom? Dentro da gramática do grego, essa palavra mulher é o que corresponde para nós hoje ser chamada de senhora. Quando você chama alguém, né, com respeito, de senhora, tá certo? Mas essa parte, quando ele fala o que eu tenho contigo, aí é uma forma abrupta, realmente, aí ele chamou a atenção dela. Por quê? Quando Jesus fala o que eu tenho contigo, sabe o que ele está querendo dizer? Ele está colocando Maria no lugar dela. Porque Jesus está querendo dizer: você é só o meu instrumento, né? Você foi o instrumento para que eu viesse da terra, mas eu continuo sendo teu Deus. Jesus colocou ela no lugar dela. Isso aqui é digno de nota. Os nossos, né, os irmãos católicos deveriam tomar nota sobre isso. Jesus colocou ela no devido lugar dela. Quem que é Maria? Apenas uma serva de Deus e nada mais. Ela foi a mulher mais privilegiada da história. Não existe uma mulher mais privilegiada do que Maria. Não existe, não existe. A única, né, vai ser a igreja. Aí sim, né? Mas humanamente falando, não existe uma mulher mais privilegiada do que Maria. Ela foi a mulher mais privilegiada. E ali o que acontece? Ela mesma diz em Lucas 1:38, ela vai dizer, quando o anjo Gabriel fala a respeito da obra que Deus ia fazer na vida dela, ela diz assim: cumpra sobre a tua serva a palavra de Deus. Cumpra sobre a tua serva. Então o que Maria é? É uma serva. É uma serva de Deus que está agora ao lado dos grandes homens e grandes mulheres de Deus que morreram pela fé e estão aguardando a ressurreição dos vossos corpos. Mas nada mais. Maria não pode fazer nada por ninguém. Maria não pode socorrer ninguém, não pode interceder por ninguém, não pode ajudar ninguém. Maria é uma serva. Então vamos colocar Maria no lugar dela. Ela é uma serva. É só uma serva, né? Agora veja só, quando ele fala isso aqui, se tu não falar nada, hein? Quando ele fala assim, não é chegada a minha hora, por quê? Aqui no Evangelho de João, quando ele fala não é chegada a minha hora, ele está falando da glorificação. Quando ele vai morrer, vai ser sepultado e ao terceiro dia vai ressuscitar. Se você percebeu no versículo 1 que nós lemos no capítulo 2, o que está escrito lá? E no terceiro dia. Então a história começou em que dia? No terceiro. Está vendo? Quando ele fala não é chegada a minha hora, ele está querendo dizer a história só começa depois do terceiro dia. Que depois do terceiro dia da ressurreição, a história começa aí. A nossa história começou depois do terceiro dia. Quando ele ressuscitou, levantou da tumba, meu Deus. Aí o versículo 5, gente, oh meu Deus do céu. O texto diz assim, fazei tudo quanto ele te mandar. Ela declara, fazei tudo o que ele mandar. Sabe por que ela declara, faz tudo o que ele mandar? Porque na crise só sabe governar quem tem a revelação de Deus. Pegaram nada? Coloca aí Gênesis 41:55. Na crise só sabe governar quem tem a revelação de Deus. Está aqui, E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser. Tá vendo? Só sabe governar quem tem a revelação de Deus. Você não pegou essa não, gente?
O faraó só sabe governar quando as coisas estão tudo bem. Mas quando a crise aperta, olha o que o faraó, o povo chegou, o mundo, o faraó estava reinando na época, era o império dominante na época, era o Egito, e faraó que governava. Mas quando a fome veio, quem está governando agora? Quando a crise veio, quando a dificuldade veio, quem está governando? O povo veio pedir pão para ele, porque estava na dificuldade. O que ele falou? Procura José. O que ele está querendo dizer? Na crise, só sabe governar quem tem a revelação da palavra. Na crise só sabe governar quem tem a revelação da palavra. Quem fica apegado em palavra de homem aí, em profecia de homem por aí, cai, não aguenta, não suporta. Na crise só sabe aguentar o tranco quem tem a revelação de Deus, só sabe administrar a dificuldade. Quem tem a revelação de Deus. Existem pessoas que na crise se descabelam, se desesperam, mas a crise foi a época que Deus mais exaltou José. Por quê? Volto a dizer de novo, na crise só sabe governar quem tem a revelação de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E ele falou então, a Maria falou, faz tudo que ele mandar, viu? Ou seja, é ele que reina, é ele que governa. É ele que sabe o que tem que fazer. Tudo que ele pedir, faz. Se ele mandar mergulhar 7 vezes no Jordão, mergulha. Se ele mandar dar 13 voltas na muralha, dá. Se ele mandar subir 7 vezes na montanha para ver se tem água, faça tudo que ele mandar. Ah, meu Deus do céu. Tem pessoas de coração fechado ainda, irmão. Aleluia, que pena. Versículo 6, eu sinto isso, né? Versículo 6, olha só o que diz o texto. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Essas aqui metretas é uma medida que vai dar aí 27 litros a 40 litros. Então, 2 ou 3 metretas. Então, cada talha vai dar cerca de 120 litros, aproximadamente, não é um número exato, tá bom? Então, resumindo, daria cerca de 700 litros, vou arredondar, 700 litros, 700 litros, né? Daria aí nessas metretas aí, tá certo? Nessas talhas. Agora, escute isso aqui, que coisa tremenda. Esse número 6 não está aqui por acaso, tá certo? Esse número 6 fala do homem. E quando ele fala aqui as purificações dos judeus, o que é isso? É as leis cerimoniais. Porque em todo lugar de oração, em todo templo, em toda casa, havia essas talhas, né? Aonde os judeus, presta atenção, antes, isso não tinha só uma conotação higiênica, como nós se lavamos para comer, lava as mãos para comer. Eles não, eles se lavavam antes da refeição, durante a refeição e depois das refeições, que para eles tinha um sentido espiritual de limpeza. Então isso é uma lei cerimonial. Então quando o texto diz assim que tinha 6 talhas para purificação, né, dos judeus, o que isso significa? Jesus está querendo dizer o que nesse milagre da transformação aqui da água feita em vinho? Sabe o que ele quer dizer? Somente Jesus com o seu sangue pode transformar o homem de dentro para fora. Pegaram nada. Olha isso aqui. O que o Senhor aqui usando João está querendo dizer? Porque o povo judeu, presta atenção, eles só se limpavam por fora, mas o coração estava contaminado. Entende? E aí, Mateus capítulo 23, versículo 36, Jesus falou: ó fariseus cegos, vocês só limpam o prato e o copo pelo lado de fora, mas por dentro está sujo. Então o que ele está querendo dizer? A lei cerimonial só serve para limpar do lado de fora. Agora do lado de dentro só limpa o sangue de Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus Cristo limpa alguém por dentro. E eu vou dar o mesmo exemplo que dei já, né? Para você entender o que é alguém que está sobre essa limpeza externa. Presta atenção. Alguém chega aqui e tem problema. Estou dando um exemplo aleatório. Alguém chega aqui
e tem problema com fumo. A pessoa fuma ou bebe, toma uma cajibrina. Cachaça mesmo, né, irmão? Nem sei. E aí o que acontece? Ele chega aqui e eu digo para ele, não pode fumar, você não deve fumar e você não deve beber. Eu só falo para ele, ó, não bebe, não fuma. Então ele chega aqui, presta atenção, isso, eu estou limpando ele cerimonialmente, eu estou ensinando ele como se limpar cerimonialmente, tá certo? Então não faça isso. Só que o que acontece? Se ele não for limpo por dentro, aqui quando ele estiver no local do templo, ele não fuma e não bebe, mas quando ele estiver sozinho ele vai beber e vai fumar. Por quê? Porque ele só foi limpo por fora. Ele só está se limpando cerimonialmente. Agora, quando ele é limpo por dentro, aleluia. Sabe o que Jesus está querendo dizer? A lei cerimonial só limpa a casca, só limpa fora, só deixa a pessoa com aparência de crente, mas aquele que é tocado pelo sangue do Cordeiro, as cadeias do vício, da imundícia do pecado, cai do lado de dentro e reflete do lado de fora. O que Jesus está querendo dizer? Eu não quero um casamento de aparência, porque tem muita gente que parece, você vê eles dois juntos e parece que estão tudo bem, aí você olha, eles estão até mesmo nas redes sociais e parece que está tudo bem, e as pessoas veem eles cerimonialmente, estão lá de mão dada, cerimonialmente está um do lado do outro, está tudo bem, mas quando você olha lá dentro, quando os dois estão sozinhos, não se falam, não dorme na mesma cama, um dorme com um filho, outro dorme com outro, entende? Dorme virado, não se abraça mais, só foi limpo cerimonialmente, entende? No meio das pessoas aparenta ter alguma coisa, mas por lá de dentro está estragado. Então Jesus está falando o quê? O meu sangue limpa por dentro, o meu sangue transforma por dentro. Ele vai fazer uma mudança interna aqui, viu? Vai tocar por dentro. Glória a Deus. Deus não quer que nós venhamos a ter uma vida espiritual de aparência, porque tem gente que você vê assim, parece que é nota 10. Você vê, ele dá até uma sapateada de vez em quando, até profetiza, mas quando você vai olhar a realidade dele lá dentro, quando está sozinho, está ele e o marido, está ela, enfim, tá ela e o marido, a esposa, aí quando tá os dois lá junto, marido e mulher, aí o pau quebra. Diante dos holofotes, a selfie come solta, nada contra, tá? Mas estou dizendo. Então, o que Deus, ele aqui está nos ensinando, é só o sangue de Jesus que pode limpar. É só o sangue de Jesus que pode purificar. É só o sangue que é limpa do lado de dentro. Deus não quer te limpar cerimonialmente. Deus, ele quer te dar uma vida digna diante da sua presença. Tá certo? Agora o versículo de número 7, gente. O versículo de número 7 diz assim, ó. E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Escute isso, Jesus fala o quê? Enchei as talhas. Presta atenção, Jesus só manda encher quem foi esvaziado. Vocês estão muito devagar hoje, hein? Vou falar de novo, o povo avivado acho que veio de manhã, não é possível. Vamos lá, escute isso aqui. Oh meu Deus, o Senhor só manda encher quem se esvazia primeiro. Eu só posso mandar encher quem se esvaziou. Primeiro você se esvazia de si, aí Jesus fala, agora eu vou encher. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se. Assim mesmo. E quando ele se esvaziou, o que aconteceu com ele? Foi exaltado. Então é assim. Então primeiro você se esvazia. Então quem se esvazia de si, do seu ego, da sua soberba, da sua arrogância, aí Jesus fala, esse eu vou encher. Então ele mandou encher. Aí o texto diz que encheram até a tampa.
É assim que tem crente que vai sair desse culto aqui nessa noite. Por quê? Deus só manda encher quem se esvazia. Mas tem outra, Deus só usa quem está cheio. Aleluia, porque ele só colocou a mão quando o vaso estava cheio. E aí quando o vaso estava cheio, o que aconteceu? Virou, a água foi transformada em vinho. O que é isso? Diga, transformação. Porque quem se esvazia de si é cheio do Espírito. E aí quando o Espírito faz habitação, o que acontece? Ele tem uma vida transformada. Então primeiro ele esvazia, aí ele manda encher, depois que está cheio ele põe a mão e fala, agora eu vou usar. Agora eu vou trabalhar com... Irmão, Jesus só trabalha com vaso cheio. Eu vou falar porque só meia dúzia entendeu. Jesus só usa vaso cheio. Aí eu vou falar pela terceira vez. Jesus só usa vaso cheio. Quer ver só? Quando Deus criou Adão e Eva, o mundo estava vazio. Deus falou, enchei a terra. Aí depois veio o dilúvio, capítulo 9 do livro de Gênesis. O Senhor falou para Noé, porque a terra estava vazia de novo. Deus falou, multiplicai e enchei a terra. O Senhor agora, aleluia, diz a sua palavra em Isaías, toda a terra está cheia da sua glória. Deus quer encher a sua vida. E somente uma vida cheia de Deus. Jesus falou, quem tem sede vem a mim, beba, e nele fará uma fonte de água jorrar para a vida eterna. E ele fala também da habitação do Espírito, essa água, tá certo? Agora vamos lá para ir para a conclusão. Isso aqui, gente, que coisa linda. E esse encher aqui, essas 6 talhas, fala de, trazendo agora para os casais, tá certo? Isso fala de cada área do casal, tá certo? Então todas as talhas têm que ser cheias. A talha emocional tem que ser cheia. E aí você vai colocando. Todas as talhas têm que ser cheias. Não pode deixar nenhuma talha pela metade. Enche. Porque Jesus só trabalha com talha cheia. Só com talha cheia. Aí diz o texto, irmão, presta atenção. Aquela família estava para ser envergonhada, mas feliz porque convidaram Jesus e Jesus estava ali. Os discípulos também estavam ali. Não eram os 12, aqui aproximadamente nessa época ainda só tinham 5 ainda, né? Mas olha só, o texto vai dizer que quando Jesus colocou a mão, ele transformou, né? Porque onde ele põe a mão, transforma, né, irmão? Aí diz o texto assim, ó. Ele pega, isso é forte, gente. Ele põe a mão e ele pega e fala, agora pode ir lá levar para o mestre Sala. Quem que é o mestre? Já está dizendo, mestre é o que entende do assunto. Ele entende daquilo que, né? Ele entende do assunto, da matéria. E agora, imagina, a festa estava acontecendo, o vinho tinha acabado, os convidados não sabiam. Imagina o desespero do casal, vendo aquela situação toda. Quantas vezes você está aqui e ninguém sabe o que você está passando? Você está num desespero lascado, terrível. Está passando um turbilhão lá dentro da família. E ninguém sabe. Dentro dessa festa ninguém sabe. Mas quem você convidou... Ninguém está sabendo, mas tem alguém trabalhando nos bastidores. Tem alguém colocando a mão nos bastidores. Aquele casal está dizendo, agora vamos ser envergonhados. Mas quem convida Jesus não é envergonhado. Eu recebi uma profecia que eu vou liberar agora para quem está com glória na boca agora. Eu vou liberar essa profecia. Você e a tua casa, a tua fé não será envergonhada. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. Aquele que colocou Jesus como pilar central da sua vida, como base da sua vida, jamais será envergonhado.
Aleluia. Você sentiu que abriu uma porta de Deus aqui. A tua vida não será envergonhada. Quem prioriza Jesus no começo terá ele no meio. Meu Deus. Aleluia. E diante daquela situação, ninguém sabia, todo mundo esperando, cadê o vinho? E ninguém sabia, e o casal desesperado, é agora. E Jesus estava lá. Eu fico imaginando, eu esqueci o nome do teólogo, ele disse, porque Jesus transforma, né, a água em vinho. Sabe o que ele disse? Quando a água viu o Criador, corou de vergonha. Quando a água viu o Criador, ela ficou vermelha. Eita! Já pensou? O Criador colocou a mão nela. Ai, eu tô sentindo a mão dele aqui. Levante uma das mãos para o céu. Eu vou te dar 30 segundos para você levar agora línguas estranhas ao céu e glorificação ao nome do teu Deus. Porque tem alguém pensando que a tua vida vai ser envergonhada. Tinha alguém pensando, vou expor a vergonha dele, vou expor a vergonha da família dela. A fé dele será envergonhada. Vão quebrar a cara porque Jesus está na festa. Abra a tua boca e glorifica a Deus aí agora. Shai toque bidarabante que façai calabanchora bacala barraia. Ele está colocando a mão naquilo que era comum, naquilo que é natural. Preste atenção, a água é natural, mas a água feita em vinho é sobrenatural, porque quando ele põe a mão, o natural sai, o sobrenatural vem. Aleluia! Jesus pega o natural e trabalha sobrenaturalmente. Aí o texto diz assim, ó: Jesus põe a mão, aí ele pega e fala: agora que eu transformei, agora vou apresentar. Ele falou: ó, leva pro mestre. Por quê? Ele entende do vinho, né? Eu não falei que aquela talha é a representação do homem que é transformado, do casamento que é transformado, da vida que é transformada. O que ele falou? Vai lá e mostra para o mestre Sala. O mestre Sala é a sociedade. O que ele está querendo dizer? Vinho bom é esse aqui que eu transformo. Mas vem, pega isso aqui comigo. Aí Jesus falou: leva lá para o mestre. Aí chegou, ele pegou. E detalhe, ele chamou o esposo. Ele pega e ele fica pasmado. Ele fala: ó, eu sou mestre aqui da área eu entendo de suco de uva. Geralmente nas festividades, o povo põe aquilo que é superior, põe primeiro para o povo comer, todo mundo está farto, e aí coloca o inferior. Mas você até agora guardaste o bom vinho? Essa aqui eu não falei de manhã, hein? Eu vou entregar aqui agora. Escute essa, presta atenção. Olha o que ele falou: até agora guardaste. Então você não entendeu. Tem coisa na tua vida que estava guardado. Ó. Isso eu falei. O que eu não falei, isso aqui. Olha o que ele falou: o bom. Olha só. O que é, diga, o que é bom estava guardado até agora.
Aleluia. Sabe o que é bom? A palavra bom aqui no original é kalos, que significa insuperável. Aleluia! O que é bom estava guardado para essa ocasião na sua vida. Agora eu só entrego para quem tiver de duas mãos no terceiro andar. Essa aqui eu vou entregar. Aleluia. Alguém falou, aleluia, acabou o vinho, mas sem envergonhado. Aí Jesus chegou na festa e falou: é nada, eu guardei o melhor para o final. Eu guardei o melhor para o final. E esse suco aqui é insuperável. Tem vinho novo chegando na vida de alguém. Eu vou profetizar, claro que eu vou profetizar. Você pensa que você já viveu o melhor da tua vida espiritual? Não, estava guardado até agora. Porque o melhor é o que Jesus faz, isso é o melhor, é o melhor. Estava guardado, irmão, estava guardado. Eita, é bom, hein? Eita. E aí o texto diz: e ele principiou assim os seus sinais. Agora escute isso aqui. Ele principiou, e o texto diz: e os seus discípulos viram a sua glória e creram nele. Aqui eu encerro. Olha só, quando ele fala a partir do terceiro dia, eu já falei do ponto de vista espiritual, que o terceiro dia representa a morte e a ressurreição do Cristo, né? Do Senhor Jesus. Mas só que aqui do ponto de vista literal, esse terceiro dia, sabe o que aconteceu? Filipe chama Natanael e diz para ele assim: ó, temos encontrado o Messias, o rei de Israel, o Messias, o Salvador. E aí o Natanael falou: mas de onde ele é? Vem lá de Nazaré. Aí o Natanael falou: mas pera lá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, lugar tão simples aquele? Aí Filipe falou: o quê? Vem ver, vem provar. Aí pega isso aqui. Aí quando o Filipe apresentou, tá aqui Natanael, Jesus falou: esse aí é um israelita que não há dolo. O dolo é culpa, né? Falando da sinceridade dele. Aí Natanael falou: mas de onde me conheces? Aí Jesus já solta uma revelação. Fala assim para ele: olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Quando ele ouve essa revelação, porque era algo muito íntimo dele, da família dele, né? Ele fala: Rei meu, Deus meu, tu és o rei, tu és o Messias. Aí Jesus falou assim para ele: só porque eu te entreguei essa revelação, você ficou impactado? E eu te digo que a partir de agora, você verá os céus abertos, os anjos subindo e os anjos descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. E o que ele falou? Você verá maiores obras do que essa. E qual é a maior obra? A maior obra é que Jesus transforma. Essa é a maior obra, a transformação que o Senhor faz na nossa vida. Essa é a maior obra, a transformação, tá bom? Então o tema dessa mensagem eu não tinha falado. Eu sei que você está cafifado aí, né, Edmar? Cadê o tema? E o tema é esse: vinho novo. Aleluia. Estou sentindo uma graça de Deus aqui, viu, irmãos? Deus vai derramar o novo. Tem coisa nova chegando na vida de alguém aqui. O novo estava guardado, Se alguém pensou que tinha acabado o prazer, a alegria, não. Deus está dizendo: o melhor eu guardei até agora. Estava guardado. As palmas louvem ao Senhor. Fica de pé, de mãos abertas assim, que eu quero apresentar o primeiro dia desse trabalho poderoso aqui. Serão 7 domingos assim, debaixo de muita unção, viu? Muita unção. E eu estou querendo encerrar os cultos pela manhã. Olha, estou quase.
É que se for vir um povo que tá vindo de manhã à noite, vai apertar mais, é complicado. Mas eu não tô querendo mais 2 cultos separar o povo não, viu? Um de manhã, um à noite, igual do povo tudo, porque quanto mais graveto junto, mais forte fica, né? E o fogo aumenta, né? Assim mesmo? Quanto mais graveto tiver, o fogo fica maior, né? E nós gostamos assim de bastante calor. Aleluia. Abre as mãos assim que eu quero apresentar. Serão 7 domingos, né? Esse aqui é o primeiro. A bênção. É claro que eu não vou... As ministrações continuam assim de mão aberta, que está chovendo aí na sua vida. A chuva de Deus, a palavra. É claro, você viu que eu dei uma pincelada sobre casar. Eu não poderia só falar aqui nessa ano de casamento, porque a igreja tem pessoas jovens, solteiras, eu não poderia. Então é só em caso específico, que nem a palestra que eu dei sexta-feira. Mas você viu que hoje, a benção hoje aqui, é claro que alcançou todas as áreas da nossa vida, porque a ministração, né, revelada, tudo, mas hoje essa ministração é em favor da vida dos casais, da família, tá bom? Então cada semana vai ser uma ministração aqui, completando essa vida abundante. Pega firme esses 7 domingos aí, que vai ser coisa do céu. E cada domingo eu vou estar dirigindo essa oração. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu, de acordo com a direção que tu me deste para fazer essa série 7 domingos falando da vida abundante em Cristo Jesus. E aqui começou assim, o Senhor começou justamente no meio de uma família. Oh meu Deus, o Senhor começou operando no meio de uma família, no meio de um casamento, que toda desavença, todo processo difícil, tribuloso, que as pessoas têm vivido na área conjugal, ó Deus, que isso seja desfeito. E aqueles que têm buscado construir, porque aqui está falando de um casal, noivos que estavam aqui, meu Deus, ingressando na vida. Então prepara aquele que tem buscado no Senhor, formar uma família, também vem abençoar os teus servos de uma maneira, meu Deus, copiosa, em nome de Jesus, e que nesta noite se cumpra essa primeira bênção dessa palavra, meu Pai, da vida abundante. Nos ajuda, Senhor, durante essas 7 semanas, ó Deus, ministrando aqui a tua palavra, e que verdadeiramente venha ser algo revolucionário, profético, poderoso para com a nossa vida, e que o teu vinho novo, como diz a tua palavra, o vinho novo em odres novos, derrama, Senhor, o teu vinho novo sobre a vida do teu povo, na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira, na saúde. Derrama o teu vinho novo, Senhor. Nos livra, meu Pai, da vergonha que o inimigo quer expor na nossa vida, que seja quebrado nesta noite pelo poder da palavra, porque na festa da nossa vida está o Senhor trabalhando, está o Senhor nos bastidores. Ninguém sabe nessa festa. Como nebre candarápia, tomo eu, diz o Senhor, o meu ungido, para falar com o meu povo. A mutriência, camutria, saia, canto, reminência. Havia embaraços espirituais, havia astutas ciladas e armadilhas do inimigo. Urio, choquel e citeclântria, sarcodúria, camanchora, manassia, raburikionehebe de oracaia. Mas através desta palavra, chocai, tecou, quiassé, terebantúria, camutrefobe, dequenência, calabaia, sé. Estou eu quebrando laços, estou eu desfazendo embaraços. Havia reuniões, coluios, deraichou, kenécia, chacotu, quetequeté, propetera, batúria, amute, kenasaio, calamanto, camassai, para derrubar alguns, tequinai, choqueminarassai, uremicanto, labrastéria, para derrubar famílias, para derrubar casamentos, para derrubar vidas espirituais. Anúbio, kener, quemandecova, subcandarápia. Mas eu, o Senhor, vem com minha espada, shaidecai, tarai de orresse, caio, remutria, saio, teramacóbia, alabaçada, calamacei, eicharébia, enquanto vós estáis
em minha comunhão. Arábia, enquanto vós se deliciais com minha palavra, Derabassúria, Répia, estava eu quebrando laços, estava eu destruindo armadilhas. Derabassara Macobe Daracanta, Sabatere Cantachai, estou eu restaurando famílias. Alabio Remanto Calabaias Terquianai, Alabatúria Camante Assé, alguns que estavam vivendo um turbilhão. Enacana Xera Macobe Derecanda Arabacaia, e haveria um turbilhão que daria nas colunas da tua casa, como foi em Jó. Mas eu, Senhor, me levantei em teu favor. Darabi o rebanto que me nasce a tercamaia. Estou eu repreendendo o vento contrário. Sai te própria tercamante confessai. Anto que cho hei te kyo nai kyo. Baby, oh, they kill, they chow, hey, chow, que hai. Estou eu no meio do meu povo, porque eu ando no meio dos 7 castiçais, sondando mentes e corações. Biribicho, terabato, reijo, rei, kaicho. Rabio, jo, rei, cho. Rebei, cho, kaicho, hai. Kaneki da Hakoti Hamai, Baracutéria, Satera Matúria, Kemancho Kete Kemiseia, Kamute Kobicho Kanai, Rebatete, Tarabatu, Terebatu, Remanto Kemantera, Bacobi, Derecanto, Rabacobi, Derevasso, Uracanai, Tchahépia. Estou eu colocando a minha mão, Barabassubi, Dereprova, Naragai, e como eu usei, Urabatu, Canto, Urabacai, o meu servo, Urabato, Quemanto, Quemansai, na revelação, Berrai, Tchahai, Tekai, Terai, Turá, Berhe, Pichol, Minai, Dahai, Tekai, Dahai, na minha palavra, Arabassúbia, eu estou tocando no natural. Amura, Deraca, Xéria, estou agindo no sobrenatural. Baraço, querem-me canto, Urabacai. Alguém irá perguntar para ti, Barácia, como aconteceu isso? Da onde veio isso? Da onde veio essa solução? Ei, tchau, cai, tei, que eu ramai. Arabacera, macanda, arabahaia. Ei, tchahassi, kewi, ederabacai, terabassúria. Taracacere, camassúria. Eita, Hakumi Nagaia. Eu estou com as minhas mãos estendidas sobre o meu povo. Decácia. Estou tirando peso. Ai, derrácia. Há pessoas que entraram aqui carregadas para caçar a caturaia. Pecatara catacé. Perrabutuqueia. Terabachere me canto raça. Mas eu estou tirando peso. Uribi, Ramúria, eu estou dando descanso. Aruio, Serqueia, Ramúria, Cando, Rabacaia, Sé. Ui, Canassi, Canto, Rabacaia, Si. E começo a tocar em alguns aqui, de uma forma diferente. Urai, Cho, Kenek, Sterkionara, Baquinte, Kapsai. Uracamancho, Kede, Kotokede, Rabacai. Debote que chocar, te come que te que to que fai, anacatai que te, alabante confasai, terebaturi candarai, orabacatarabachanda, calamassúria, as ferramentas que estavam perdidas nas águas. Parai, tchau, que me canto labacai, mas estou fazendo flutuar. Voltar, Kamuri biteri bitara kataka, Satarapote que me santo como te bakuteke bidaracando rebacai. Elaicho remanto calaçai, fortaleço eu meu povo, Urache bidaracando rabacaia. Eita raça tera macaia, Elabacacéria calaçúria. Eu toco por dentro, Derabassúbia, e faço transbordar por fora. Derace, candarácia.
Aleluia. Oh, meu Deus, tem um negócio aqui, gente. Ah, meu Deus. Jesus amado. Põe a mão na tua cabeça. Meu Deus. Jesus amado. O Espírito da profecia pegou aqui, gente. Aleluia. Tem um temor de Deus grande aqui, hein? Ah, meu Deus. Isso, há uma ministração de Deus sobre a tua vida. Receba essa ministração agora. Espírito da verdade. Oh, meu Deus. Enche a tua talha, Senhor. Enche a tua talha, Senhor. Começa a falar em outras línguas. Você que é batizado com o Espírito Santo, Deus vai tomar na renovação das línguas. Eu vejo Deus dando variedade de línguas aqui agora. Deixa fluir o Espírito. Você que há muito tempo não fala em novas línguas, e você que não é batizado com o Espírito Santo, receba agora o batismo como sinal do reino manifesto de Deus agora. Abre a tua boca e flua no Espírito Santo. Abre a tua boca e deixa fluir do Espírito Santo. O Espírito está fluindo, deixa fluir. Abre a tua boca. Você que há muito tempo não fala em mistérios com Deus, deixa fluir no Espírito, deixa fluir. Aracamaia, Aracaitai, Calabahaya, Terco, Terraço, Telha, Terabachara, Micanda. Oh, meu Deus. Eita. No meio desse fluir profético, o Senhor está curando pessoas aqui. Deixa a presença de Deus fluir no teu ser. Você não será purificado pelo judaísmo, pela lei. É a purificação pelo sangue. É pelo sangue. Ei, chorai, eu canto, lembra fácil. Oh, meu Deus eterno. Ah, comonte que machanda labracanto da bacala marraia. Era baixer me que o de canto lebrester que me nancia. Lá e chão de canto negester que me o raio levácia. Arabacala baixanda calamanaia. Urabacala nore que descer me conturi me canto labracaio. Oh, derabachere macome nerester que anai. Darabachara bacana. Oh, Espírito. Oh, meu Deus. Derrama a tua cura, Senhor. Derrama a tua cura, Senhor. Derrama a tua cura. Derrama a tua cura. Derrama a tua cura. Isso, deixa fluir, é de dentro para fora, sim. Aleluia. Ah, meu Deus. O vinho novo só pode ser derramado em odres novos. Faça-se um odre novo para que o vinho novo possa ser derramado. É vida abundante, é vida abundante, é vida abundante. Diga assim comigo, diga assim comigo, diga pela palavra de Deus. Diga forte, pela palavra de Deus, eu recebo essa vida abundante. Amém. As palmas louvem o Senhor.